Oi, como você está? Quais são suas fontes de prazer? Como você expressa amor? Você sente falta de algo? O que você deixa de fazer por sentir medo? Como está sendo viver esta pandemia? Essas são algumas das perguntas que eu pretendo fazer para minha convidada de hoje, a Ilza. Se você também gosta de conhecer gente, entre e aproveite. Oi, Ilza. Oi, Lara, tudo bom? Tudo bom? E você, como tá? Tudo bem, graças a Deus. Com toda a pandemia, estou firminha aqui. Maravilha. Que honra minha. Graças a Deus. Já tomei as 3 doses de vacina, estou super vacinada já. Ah, tá pronta para a vida agora, hein? É. Que honra minha ter chego esse dia. Eu estava ansiosa. O prazer é todo meu. Fazer uma coisa inédita na minha idade é bem, assim, prazeroso. Que gostoso, que gostoso. Você gosta de fazer coisas diferentes assim, coisas que nunca fez? Eu gosto. Eu fico meio preocupada, mas eu gosto. Eu sempre gostei um pouco de aparecer. No Ah, bom sentido, né? Assim, não para me exibir, mas aparecer assim, quando eu fui do Rotary, fui da diretoria, tinha que falar no microfone, eu sempre gostei. Então, quando eu era mais nova, tinha 35 para 40 anos, eu fazia muito esse tipo de coisa, falando assim, no microfone, em chás e tudo. Então, eu sempre gostei, assim, desse tipo de coisa, entende? Eu não ligava que tivesse muita gente na frente, eu achava legal, achava bom. não tem Tinha amigas que tinham horror. tem gente que é mais tímida, que não gosta, né? Eu sempre gostei bastante. Que legal, que gostoso. E, além de falar assim em público, você gosta de conversa, de conversar, de contar suas histórias? Gosto muito. Eu acho que eu falo até um pouco demais. Eu conto minhas histórias de quando eu era jovem, para minhas netas, para minhas amigas, coisas engraçadas da família. Eu tinha uma mistura de raças, né? Avó alemã, avô português, os outros avós portugueses, pai português, mãe brasileira. Então, era uma mistura bem grande. Então, eu tinha umas histórias bem interessantes. Quando eu era menina, era adolescente, era muito bom. E você tem uma memória, lembra de tudo assim com riqueza de detalhes? Lembro, tenho uma memória boa, tenho. Lembro nomes, lembro datas, lembro coisas assim que eu vi, que eu participei, eu sou capaz de contar nos mínimos detalhes. Que delícia, eu adoro ouvir histórias. Eu tenho de bom, isso eu tenho de bom. E tem uma lembrança que você tem assim da infância que você pode compartilhar aqui com... A infância foi muito boa, foi bem gostosa. Apesar de eu ter uns pais muito enérgicos, muito bravos. Meu pai era bravo, minha mãe era também bem enérgica, mas minha avó alemã e meu avô português eram totalmente diferentes, não tinha nada a ver, eram pais da minha mãe e eram muito carinhosos, mais do que minha mãe, do que meu pai. E então eu tive uns natais muito gostosos, entradas de ano muito boas, e sempre fui muito namoradeira, namorei muito quando era menina, 14, 15, 16 anos. Então, essa fase, desde pequena, essa fase, eu morava do lado da minha avó, então tinha entrada no quintal da casa, a gente ia para a casa da minha avó pelo quintal, por um portão. Então, essa fase minha foi muito gostosa, foi muito boa. Aliás, não posso me queixar das outras fases também. Foram sempre boas. Com alguns problemas, algumas tristezas, alguns problemas, mas, de uma maneira geral, foi sempre muito bom. A sua infância foi no Brasil? Foi em Santos. Eu sou nascida em Santos, tive meus 3 filhos lá, Gilberto, Gustavo e a Gisela, mãe da Gigi, né? E mudei para Campinas com os 3. A Gisela com 8 anos, o Gilberto com 7 e o Gustavo com 1.
E eu com 31 e meu marido com 33. E moramos até hoje aqui. Eu estou com 88. Fez agora 8 anos que 8 anos que ele faleceu, agora fez em fevereiro. Então, fazem 8 anos que eu estou sozinha, moro sozinha, mas tenho a companhia de todo mundo, né? As netas vêm sempre aqui, meus filhos me pegam muito para sair, para ir jantar, para ir almoçar, até para dormir na casa deles. Então, não sofro de solidão. É isso que eu ia E às vezes perguntar. gosto de ficar aqui no meu cantinho também, para deitar a hora que eu quero, levantar a hora que eu quero, também é bom isso aí. É isso que eu ia Acho perguntar. Como gostoso. é que você se sente morando sozinha? No começo foi difícil. As minhas netas ficaram, a Giovana ficou um pouco comigo, as outras filhas do meu filho também, a Andréia, a Adriana e a Isabela ficaram aqui. Depois, um dia eu achei que era melhor não ficar mais ninguém, porque não ia dar certo, eu ia ter que ficar mesmo, né? Então, depois de uns 10, 15 dias assim, eu fiquei só mesmo, né? Eles vinham muito aqui, mas eu ficava sozinha, fazia almoço, fazia lanche, fazia meu café da manhã, fazia tudo sozinha, né? Saía muito para fazer compra, mandava entregar, porque não gostava de carregar peso, e agora, depois da pandemia, ligo e peço tudo e me entregam, e as compras maiores, assim, meu filho faz para mim, meu filho mais velho, né? Então, agora me sinto bem do jeito que eu estou. Eu gostaria de poder ficar assim por muito tempo. Vamos ver, né? O que a vida me reserva, né? Aos 88, a gente tem que pensar um pouquinho no futuro, como é que vai ser, né? É, Eu vou conseguir continuar. Enquanto eu puder continuar nesse tipo de vida que eu estou, eu vou continuar. muito É bom. uma coisa que eu prezo muito. E como que é a sua rotina hoje? Então, hoje a minha rotina é assim, eu acordo bem tarde, durmo bem tarde, Bem tarde fico quanto? vendo televisão. Bem tarde. Tarde, assim, meia-noite e meia, 1 hora, Tá. eu vou dormir. Levanto 9h30, 10 horas, às vezes até mais tarde, às vezes 10h30, 11 horas. Antes das 10, eu nunca tomo café, 10h30, todo dia. Depois almoço 3, 4 horas da tarde. Hoje acabei de almoçar, antes de falar com você. E depois, à noite, vejo filme no iPad, quando eu não saio com os filhos ou com os netos, né? Eu saio mais fim de semana com eles, porque eles todos trabalham muito, então não dá, né? Mas sexta-noite, sábado e domingo, geralmente eu saio com eles, com algum deles, né? E daí tomo só um lanchinho à noite, vejo um pouquinho de televisão. Eu gosto muito de programa de culinária, apesar de que meus filhos e meus netos falam que eu assisto, mas não faço nada daquilo, porque é tudo meio complicado. Mas como eu sempre gostei, o trabalho que eu mais gosto de casa é cozinha. É cozinhar, é o que eu mais gosto. E eles falam que eu cozinho bem. Já cozinhei melhor, agora já estou mais, assim, apagadinha um pouco. E eu gosto de fazer faço minha comidinha, procuro fazer assim bem saudávelzinha, né? Sempre uma verdura, uma carninha, um arrozinho, porque eu não sou vegetariana nem vegana, eu como carne, como frango, como peixe, como carne de vaca, carne de porco. E assim, essa é a minha rotina. Ponho roupa na máquina, me tenho faxineira de 15 em 15 dias só, e vou dando uma ajeitadinha na casa os outros dias, e tenho um hábito. Todo dia levanto, vou no banheiro, vou tomar café, daí volto, tomo banho, me arrumo, porque eu não gosto de ficar de pijama, de camisola, nada disso. Me arrumo, me troco, e aí passo o dia fazendo as coisinhas, molhando minhas plantas, minhas flores, minhas coisas, e assim vai indo até a hora de eu sentar aqui nessa sala que eu estou para ver meus filmezinhos e minhas séries no iPad, que eu gosto muito, Que me legal. distrai bastante. Televisão é o que eu menos vejo, porque eu não gosto de novela, não gosto de aqueles filmes da televisão, não me agradam, a não ser o Now, né? Então, eu gosto mesmo de assistir os filmezinhos no Netflix, no Amazon, aí me distrai bastante. Principalmente quando é série, fico vendo 2, 3 capítulos por dia, aí é uma delícia. A Gostoso. minha rotina é essa. E sempre Eu foi. saio um pouquinho, vou até a Farmá Drogasil aqui, que é uma quadra, vou ali também numa doceria, comprar de vez em quando algum docinho, alguma coisa,
mas não ando para muito longe sem uma companhia, não gosto. Quando eu tenho que atravessar muita rua, descer muito meio fio e atravessar e pegar outra calçada e outra e outra e outra. Assim, por exemplo, daqui eu ia muito no Oba, já não vou mais, porque para mim já me cansa e é longe. São 6 quadras, 6 para ir, 6 para voltar, já dá muita coisa. Mas aqui pertinho eu ando bem sozinha. Ando sempre de tênis, né, para ser mais garantido, procuro me cuidar bem, andar devagar e tal, mas consigo fazer as coisinhas por aqui, eu consegui. Eu gosto de sair, porque assim é o caminho também, né? Sim, claro. E antes da Também pandemia, antes da pandemia, a rotina era mais ou menos essa ou era diferente? Não, antes da pandemia, eu saía mais, bem mais. Antes da pandemia, eu gosto muito de jogar baralho. Antes da pandemia, eu tinha um jogo com 3 amigas, cada semana na casa de uma. Então, tinha 3 vezes por semana, toda segunda, que era no dia de hoje que eu ia jogar. Eu ia na casa de uma das 3 e depois um dia era na minha, à tarde até à noitinha. Mas com a pandemia, um pouco antes da pandemia, eu já parei, porque para mim estava um pouquinho cansativo já. Assim, era muitas horas, muitos rodízios, muito tempo, e elas não queriam diminuir, porque eu sou a mais velha da turma, elas são bem mais novas que eu. Então, eu parei. Inclusive, elas ficaram aborrecidas, porque meio que acabou o jogo para elas também. Porque eu saí, elas não conseguiram outra para pôr no meu lugar. Mas eu parei, e aí na pandemia, então, eu parei de vez mesmo, né? Aí nunca mais joguei mesmo. A não ser de brincadeira com a neta, com os netos, com o pessoal aqui. Entendi. Ilza, me diga uma coisa, você falou que a infância foi intensa, a adolescência, né, a juventude. Você foi educada dentro de alguma religião? Católica. Minha mãe e minha avó eram protestantes. Que a minha avó era alemã, era protestante, era luterana, e minha mãe estudou a vida inteira em Santos, porque a minha mãe nasceu em Santos, meus avós se conheceram em Santos, casaram lá, meu avô português, minha avó alemã. E a minha mãe estudou a vida inteira em escola alemã, porque antes da guerra tinha escola alemã em Santos. Então, minha mãe falava até, vou dizer que melhor o alemão e as coisas da Alemanha do que o português mesmo, porque ela só conversava em alemão com a minha avó. Minha avó veio para cá, para o Brasil, com 15 anos, faleceu com 99 e falando errado, bem com sotaque de alemã, que o meu avô todo dia chamava a atenção dela. Ela trocava pronome, ela se atrapalhava toda, com todo esse tempo de Brasil, e teve 4 filhos no Brasil, brasileiros, né, nascidos em Santos, e nem assim ela sempre tinha sotaque dela, e meu avô sempre com sotaque de português também. Então, eu tive uma e viajei quando eu tinha 16 para 17 anos, morei quase um ano em Portugal, porque meu pai veio de lá, e ele tinha, junto com o tio dele, um negócio lá, uma papelaria e tipografia, e ele, quando eu tinha 16 anos, meu irmão ia fazer 15, fez os 15 lá em Portugal, e minha mãe, ele quis voltar para lá. Então, ele nos levou para ver se a gente concordava e ficava morando lá. Não voltaria mais. Voltaria para resolver as coisas aqui e iria embora. Mas ficou 2-2. Eu e meu pai queríamos ficar, e minha mãe e meu irmão não. E aí, meu irmão e minha mãe ganharam. E eu deixei um grande amor da minha vida lá. Qual idade era essa, Ilza? Eu tinha 16, quase 17 anos. 16 para 17 eu tinha. Eu fui para lá, com 16, e voltei depois de 11 meses, então daí eu já ia fazer 17 anos, né? Já estava com quase 17, e me apaixonei por um português, né? Estudante de medicina, e daí voltei, mas infelizmente depois que eu voltei ficou complicado, né? E a gente ainda namorou um ano por carta, mas depois a gente terminou, e daí eu fiquei um tempo assim sem conseguir gostar de ninguém. Depois, com quase 20 anos, eu conheci meu marido.
Quando eu voltei de Portugal, eu voltei com 17, namorei até 18 por carta, e depois terminamos, e daí com quase 20, com 20 eu conheci o Paulo, meu marido. E no começo foi difícil, porque eu não queria terminar, não achava que não ia dar certo, mas depois foi indo e deu certo, graças a Deus. Vivemos 57 anos juntos. Então, deu muito certo, né? Mas em 1998, eu fui para Portugal com ele, passei um mês em Portugal, meu marido, com o Paulo, e fui visitar o meu ex-namorado. Vamos voltar um pouquinho aí. Como é que é o nome do grande amor que ficou em Portugal? Álvaro. Álvaro, como é que foi esse rompimento? Eu fico muito emocionada. Foi um rompimento difícil, porque as tias, ele perdeu a mãe pequeno, e o pai foi embora, deixou, e ele foi criado por uma tia. E a tia era casada com uma moça. Eram duas mulheres maravilhosas. Eu tinha paixão pelas duas, e como ele chamava as duas de tia Clotilde e tia Maria Alcina, eu também chamava de tia, o tempo que eu vivi lá. E tive muita convivência com elas. Quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano mais ou menos, teve uns problemas nesse sentido, uns amigos do meu pai de lá que resolveram se meter nessa história, e sobrou para mim e para ele, né? E eu não consegui lutar, porque naquela época a gente não desobedecia, né? Eu nasci em 33, fui para Portugal em 49 e voltei em 50. Quer dizer, eu não, nessa época, com 51, 1951, 52, filho não obedecia e pronto, né? Fim de papo. Sim. Então, ele ainda me mandou alguns cartões postais pedindo para eu voltar, mas eu não consegui. Não consegui porque meus pais não aceitavam mesmo, e eu, para não desagradar meus pais, louca de vontade de desagradar, porque eu sempre digo para minhas netas, se fosse hoje, isso não teria acontecido. Quer dizer, seria muito triste porque eu não teria minhas 4 netas e meu neto. Eu tenho 4 netas e um neto maravilhosos, né? Mas isso não teria acontecido porque eu teria dado um jeito de ir embora, né? Eu teria dado. Mas naquela época, nem ele nem eu tínhamos. Ele era 5 anos mais velho que eu. Quando eu tinha 17, que eu ia fazer quase 17, ele já tinha 22. Ele já estava no penúltimo ano de medicina, logo depois ele se formou. E aí acabou mesmo, e a gente nunca mais se falou. E eu sempre tinha notícia deles pelas minhas primas. Eu tenho ainda muitas primas lá, e a mais nova é da minha idade, tenho 88 anos, mas são minhas primas em segundo grau, porque elas eram primas do meu pai era filho único. E eu tenho ainda, acho que talvez umas 6, 8 primos e primas lá ainda hoje, com 90 e poucos anos. E elas sempre me davam notícia dele, porque elas se davam muito com a família dele, com as tias dele, com ele, né? Inclusive, a papelaria que meu pai tinha com o tio era vizinho ao consultório dele. Ele era cardiologista, ele optou por cardiologia. E daí, quando eu conheci o Paulo, então, eu desisti completamente mesmo, parei até de pensar, acho que nem pensar, não lembro, mas acho que nem pensava mais nele. E quando eu estive em Portugal, que eu fui vê-lo, ele era casado, eu fui na casa dele, meu marido não quis ir, ele convidou meu marido. Eu liguei para conversar com ele, porque, afinal de contas, a gente, além de ter namorado, a gente se dava muito bem, né? Então, quando eu liguei para ele, nessa época eu estava com 65 e meu marido 67. Eu liguei para a casa dele, o filho atendeu, ele não estava, porque era férias em Portugal, porque eu fui para Portugal justamente na época de férias de lá, né? E ele estava viajando, aí o filho falou quando ele ia voltar, e ele ainda tinha o consultório no mesmo lugar que ele tinha no tempo que ele abriu, né? E aí eu liguei, ele atendeu,
e me convidou eu e meu marido, mas meu marido não quis ir, eu fui, tomei um lanche com ele, com a esposa dele e com 2 filhos, uma filha casada, ele teve 5 filhos, ele teve mais que eu tive 3, ele teve 5. E conheci a filha mais velha, que tinha acabado de casar, estava com o marido lá também, para me conhecer, e o filho caçula dele, que tinha o nome dele. E os 3 outros estavam no Algarve, numa casa que ele tinha de férias. Não conheci. E daí, no dia seguinte que eu fui vê-lo, nós já fomos embora para Lisboa e ficamos depois em Lisboa o resto do tempo. E depois ainda me correspondi um pouco com ele. Meu marido permitiu que eu me correspondesse com ele, né? Cartas assim de amizade, ele contando tudo da família dele e eu da minha. E depois ele faleceu 3 anos, ele faleceu com 73 anos. Né? Quando eu fui lá, eu tinha 65, ele tinha 70. Depois de 3 anos, ele faleceu, inclusive do coração, né? Era cardiologista e faleceu do coração, de infarto. Faleceu moço, né? Minha prima me ligou, dizendo do falecimento dele, né? E daí acabou. Aí não tivemos mais com ela, nunca mais tive, porque também nunca mais fui para lá, né? Até se fosse, até visitaria, porque fui muito bem tratada, né? Me tratou muito bem, me deixou sozinha com ele, bem à vontade, falou que ia arrumar o lanche, que era para eu ficar com ele, conversando, matando a saudade do tempo antigo. Foi muito educada, muito gentil, então foi muito bom. Recordar, mas é bem difícil. O amor, ele é um sentimento muito misterioso, né? Muito. E deixa eu te contar mais um detalhe. Quando eu estive lá, em 1998, a tia dele, que era tia mesmo, a Clotilde, que era irmã da mãe, a Maria Alcina já tinha falecido, a tia Maria Alcina, e a tia Clotilde morou com ele dos 90 aos 94. E fazia 1 ano que ela tinha falecido. Quase que eu consegui vê-la. Se eu tivesse ido 1 ano antes, eu teria vê-la novamente, porque ela viveu com ele depois, porque as 2 moravam numa casa muito boa, elas eram, cada uma tinha uma indústria de molduras de prata, molduras de espelho, molduras de quadro, porta-retratos, e a outra tinha uma fábrica de vidro. As 2 tinham indústria, né, lá no Porto mesmo. E elas criaram esse sobrinho e um outro sobrinho que também perdeu o pai e a mãe, e elas criaram, mas já era mais velho. Eu conheci até quando eu estive lá. E ela foi morar os 4 últimos anos da vida dela, ela foi morar com o Álvaro. Foi uma história bem bonita. Ele justamente era um homem maravilhoso, porque ele tinha sido criado por 2 mulheres. Sensível, né? Então, provavelmente. Ele era muito sensível, muito amoroso, respeitador, era um homem fino, sabe? Um homem educado mesmo, não era só educação, porque era dele, era delas também, porque elas eram 2 mulheres maravilhosas, né? Então, e elas me tratavam muito bem, elas me queriam muito bem mesmo, né? Então, foi dificílimo essa parte, mas depois superei tudo. Tive bem minha vida, tive meus filhos, meus netos, agora tenho meus bisnetos. Então, tá tudo bom. E o que te deixa triste hoje? Essa pandemia, essa situação do país, né? Eu fico triste porque eu já não tenho tantas aspirações, né? Eu vivo agora com meus filhos, com meus netos, com meus bisnetos, e com meus netos que casaram com as netas, e toda a família inteira, né? E amiga eu tenho bastantes, mas hoje em dia mais converso só por telefone. A minha amiga mais íntima, que eu tenho mais, assim, que eu vejo mais, que eu encontro mais, e que me procura mais, e eu procuro mais, é a Fernanda, que você conhece bem, né?
E ela vem aqui em casa, e sempre, essa semana mesmo ela esteve aqui, ficou até tarde aqui comigo. E, e assim, eu acho que a tristeza mesmo, eu tenho saudade do meu marido, do meu único irmão, que eu perdi no mesmo ano que meu marido. Meu marido faleceu em fevereiro de 2013 e meu irmão em maio de 2013. Meu único irmão, que era a minha paixão. E era um homem maravilhoso, né? Casado, teve 2 casamentos, mas sempre foi o irmão que todo mundo gostaria de ter. Assim, eu e ele tínhamos uma cumplicidade muito grande, porque na juventude, eu e ele éramos, assim, cúmplices. Ele me protegia das coisas que eu fazia erradas, que naquele tempo era errado, hoje não é mais, e eu protegia também o meu irmão das coisas erradas que ele fazia. Desarrumava até a cama dele para meu pai e a minha mãe não saberem que ele tinha dormido fora. Tinha que fazer esse tipo de coisa, porque não dava, né? Para meu pai ir para o banheiro e olhar e ver que meu irmão não tinha dormido, que a cama estava feita, né? Então, eu ia lá de madrugada, desarrumava inteirinha para dizer que ele já tinha ido trabalhar. Porque ele sempre ia antes do meu pai, ele trabalhava com meu pai tinha tipografia em Santos, e ele, desde jovem, não gostava muito de estudar, então começou a estudar à noite, e meu pai pôs ele para trabalhar, ele abria a papelaria às 7 horas da manhã, então ele saía super cedo, né? E eu rezava sempre para ele não perder a hora de onde ele estava, né? Com os programinhas que ele fazia, né? Eu falava, Deus queira que a desarrumação da cama tenha falido, e que ele não perca a hora. Não tinha, Mas ele sempre não tinha, chegou no horário. não tinha WhatsApp, né, para mandar mensagem na Não época? tinha para mandar, tô indo, né? Acorda que tá na hora. Não tinha nada disso. Eu não sabia nem onde ele estava, praticamente, né? Não tinha nem o telefone dele. Ah, deve fazer muita falta mesmo alguém assim, né? E ele me fez muita falta quando ele faleceu, porque ele, quando meu marido morreu, ele veio ainda na missa de 7º dia, no enterro não veio, porque ele fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Fez durante 9 anos. Então, ele até teve uma sobrevivência bem grande, porque 9 anos de hemodiálise 3 vezes por semana é uma coisa rara. E ele conseguiu, e ele faleceu aos 79, ele era um ano mais novo que eu. Logo que o Paulo faleceu, eu fiz 80, e ele faleceu com 79. Ia fazer 79 ainda. E aí foram 2 perdas no mesmo ano difíceis, né? Aliás, para toda a minha família, porque ele era muito querido. Minhas netas tinham paixão por ele, meus filhos todos, minhas noras, todo mundo adorava meu irmão. Meu marido se dava muito bem com ele, muito bem. Imagina, e era o único irmão, né? Então, o único tio, né? O único irmão. Eu tive um irmão e tive 2 cunhadas. E tenho as 2 cunhadas vivas e não tenho mais o meu irmão. Tenho uma em São Paulo e uma em Santos. A de São Paulo, a de Santos tem 2 filhos, que são meus sobrinhos, né? E a de São Paulo, que ele viveu depois, tem um menino, um homem, né? Feito já, casado, tem filhos. Eu tenho 3 sobrinhos, 2 em Santos e um em São Paulo, dele. Ilza, e o que você deixa de fazer hoje por sentir medo? Se não tivesse medo, o que você seria capaz de fazer? Uma coisa que eu tenho um pouco de medo é, assim, justamente desse problema de sair muito sozinha e cair. Tenho pavor de cair. Eu já caí quando era mais nova, já quebrei pulso, já quebrei pé, já quebrei quando eu era jovem. 50 anos, 50 e poucos anos, 60, depois, graças a Deus, nunca mais caí. Então, eu tenho muito cuidado e, ao mesmo tempo, quando eu estou na rua, eu sinto um pouco de medo. Assim, quando eu vou descer o meio-fio, quando eu vou em algum lugar, tenho medo. E tenho muito medo de morrer. Tenho realmente medo de morrer. Isso aí a minha família inteira sabe. A Fernanda sabe também. Eu tenho muito medo. E meu marido, o Paulo, ele sempre disse que eu falava para ele que eu tinha medo de morrer, e ele sempre falava que iria muito antes de mim, que ele tinha certeza, quer dizer, por acaso ele foi antes, e ele falava que quando está chegando mais ou menos a hora que a gente tem um pressentimento, e que a gente aceita,
Eu acho que ele teve esse pressentimento quando ele ficou doente, porque nós estávamos com uma viagem marcada, pagando a viagem, e ele desistiu no meio do caminho e perguntou para mim se eu me importava de desistir. Então, até meu filho conversando ontem comigo, o Gilberto, ele falou, mamãe, acho que o papai sentiu alguma coisa. Eu falei, eu acho que sim, porque ele falou, você se importa da gente desistir da viagem? Eu não gosto dessas coisas de muito tempo pagando e depois chegar a hora. E quando chegou a hora da gente embarcar, que era no dia 1º de fevereiro de 2013, ele sedou e entubou, no dia do aniversário dele. E nós íamos fazer uma viagem de navio para a Argentina. Ele faleceu. Esses navios que fazem. Ele faleceu também de problema renal. Renal, Igual o meu irmão. Só que o dele foi mais rápido, e mais grave e rápido, né? Porque em 2006 ele operou o coração, mas ficou ótimo. Até 2011, 2010, até fim de 2010 ele ficou super bem. Depois ele começou com problema renal, mas o dele foi 1 ano e meio, 2 anos, ele foi embora. Interessante. É a vida, né, Lara? Interessante isso dele falar que acha que as pessoas têm um pressentimento, né? Mas, assim, geralmente ninguém comenta isso, né? Pode até ser que tenha. Ele sempre falava isso para mim, que eu falava, eu tenho pavor de morrer, falava para ele. Ele falava, você não vai ter na hora, porque você vai sentir, vai se sentir bem. Era o que ele falava para mim. Eu espero que isso aconteça, né? Porque eu tenho medo. E assim, eu sou muito apegada a todo mundo. Eu não sou apegada a coisas. Até eu sou um pouco criticada por isso. Eu sou muito de dar minhas coisas, assim, sabe? A pessoa gosta, eu falo, pode levar, dá, eu dou. Já dei minhas coisas todas para minhas noras, para minha filha, e coisas que eu tinha, assim, da minha mãe, já dei também para ela, para minha nora, para minhas noras, já dei. Até meu anel de noivado dei agora para minha nora mais nova, que é esse meu filho, casado com esse meu filho que está aqui. E eu dei meu anel de noivado para ela, porque depois fica aquela coisa, quando você vai embora, acaba tudo, né? Então, vão dividir minhas coisas como eles acharem melhor, e assim já dei tudo, porque eu não uso mais nada dessas coisas, então eles merecem muito mais que isso. Pelo que eles me fazem de companhia. Me dão muita alegria, me levam no clube, me levam para dormir na casa deles, me cuidam, me levam no restaurante. Assim, só às vezes eu recuso, porque às vezes é um pouco tarde, já tomei lanche, às vezes me liga, mãe, vamos comer um hambúrguer. Eu falo, não, agora não dá. Mas eles cuidam muito de mim. Os netos, então, nem se fala. As netas e o neto, todos eles. Pelo que a Giovana me fala, rola uma paixão mesmo, né? Elas têm. Apaixonadas. Eu sempre ajudei muito a cuidar delas, né? Assim, com todo prazer. Eu ficava com elas muito, com as 4, porque a minha nora perdeu a mãe, ainda sem ter casada, mas sem filhos. A do Gilberto. Tem as 2 filhas, né? Que eu tenho 2 bisnetas da mais velha. São 2 meninas, e da Gisela 2 meninas, e um filho de 17 anos desse meu filho, que está até aqui em casa agora. Então, eu ficava bastante com elas, e a Giovana sempre foi muito agarrada comigo. Sempre foi. Ela ficava, eu tive boutique, muitos anos, aqui numa ruinha que até chama Rua Tomás Alves, em Campinas, mas era chamada de Augustinha de Campinas, porque ela era meio parecida, eu abri no ano de 72, a boutique, né? E fiquei até 90, depois fiquei um pouco em casa, vendendo em casa, depois fechei. E daí nasceram as 4, eu gostava muito de ficar com elas, e a Gisela mudou para São Paulo, eu ia toda hora para São Paulo, aí eu resolvi desistir mesmo e parei com tudo. Mas a Giovana, quando vinha em casa, quando ela ia embora, eu descia, eu tinha que ir uma quadra com ela, porque senão ela não queria ir embora.
E quando terminava a quadra, eu disfarçadamente, sem falar nada, virava e voltava. E ela olhava para trás, via que eu não estava e ia berrando até o prédio dela. Nós morávamos perto, né? Eu morava na cidade e a Gisela também. Eram 2 quadras do meu prédio no prédio dela. A Giovana tinha 1 ano, né? E era assim. E as outras também sempre foram agarradas comigo. Muito. A Isabela está aqui hoje também, a irmã da Gigi. Ah, é? As 2 estão aqui. Ela veio de Recife faz uns dias, só vai embora 2 de outubro e está aqui hoje também. Vieram as 2. Que gostoso. E me diga É uma muito coisa, bom. como é que você expressa o seu amor para essas pessoas todas que você, os filhos, os netos, qual é a forma? Porque tem pessoas que demonstram falando, eu te amo, tem pessoas que têm dificuldade. Eu falo muito. Ah, é? Eu falo bastante, falo. Eu falo. Eu tenho, não sei até se eu falo demais. Porque quando eu mando mensagem para eles, no final eu boto, amo vocês, te amo. Se forem mais, eu falo, amo vocês. Se for só para uma, eu falo, amo você, te amo. Sempre falo muito e elas também falam para mim, minhas netas, meus bisnetos, os meus filhos da Giovana, quando chegam aqui, vão embora, te amo, vovó. Tchau, vovó, um beijo. Eles me dão assim, eles entram e saem do elevador umas 5 vezes para me dar beijo. Que delícia. Antes de ir embora. É muito engraçado. E aprendeu onde essa expressão fácil, assim, né? Porque não é comum as pessoas... E as crianças, né? Elas falam também. Mas então... Eu tenho uma bisneta vai fazer 2 anos ainda, é bem pequenininha, mas é bem terrível, bem levadinha já. Bem danadinha. Seus pais eram assim, expressavam amor assim, falavam? Não, nada. Minha mãe era uma pessoa assim, bem fechada, muito uma pessoa assim, preconceituosa, que é uma coisa que eu tenho pavor, não consigo, não sou, nunca fui, desde menina, nunca fui. E eu acho que eu sempre quis ser o oposto do que a minha mãe era. Agora, a minha avó, como alemã, e nascida em 1873, e meu avô nasceu em 1871, minha avó era uma mulher, assim, 100 anos na frente. Minha avó era uma mulher muito inteligente e muito amorosa, muito mesmo, muito amorosa. Quando eu casei, ela me deu um conselho de avó alemã. Ela falou, ela morava conosco, meu avô faleceu cedo também, ela ficou morando com a minha mãe, comigo, com meu irmão. Meu irmão casou antes de mim, muito moço, muito novo, e ela falou para mim, com o sotaque dela, que eu não vou fazer agora, porque não vou saber imitar direito. Quando tu brigares com o teu marido, não discute, bate porta. Bate as portas que tiver na frente. Que era a melhor coisa para não brigar, era bater as portas e não brigar, que era o melhor conselho que ela me dava. Mas eu nunca bati porta, não. Mas ela era muito engraçada, ela era muito, muito carinhosa. Meu avô, eu e meu irmão tínhamos paixão quando meus pais falavam que iam viajar. Que aí eu e meu irmão ficávamos, quando nós éramos menores, né, com 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, aí nós não íamos, né, e nós ficávamos com meu avô, minha avó e uma tia, que tinha ficado viúva de um tio meu e morava também com a gente. E era um paraíso, era assim, o meu pai e minha mãe falavam que iam ficar 20 dias, a gente torcia para eles ficarem 40, porque a gente não queria que eles voltassem de jeito nenhum. Porque era uma felicidade. Meu avô contava histórias no terraço da nossa casa, nós morávamos numa casa grande, muitos quartos, né? E meu avô sentava no terraço com aqueles móveis de vinha antigos, né? E contava histórias e fazia a gente falar coisas rápidas para não errar. Ele era muito divertido, meu avô, muito interessante. Era um homem
que não teve instrução assim de colégio, mas tinha uma cultura boa, tinha uma letra bonita, né? Nunca ele mesmo se alfabetizou sozinho. Ele veio de Portugal bem novinho e ele era um homem que venceu na vida. Ele tinha, não sei como é que chamaria hoje, ele tinha um secos e molhados, que seria uma loja de bacalhau, azeite, azeitona. Empório, hoje em dia o pessoal Frio, seria um empório hoje, né? Mas chamava Armazém de Secos e Molhados, era o nome. Secos e molhados, porque ele vendia muito vinho, né? Vinhos portugueses, e principalmente, né? Vendia muito bacalhau, vendia todo tipo de coisa, né? Eu não sei porque eu era criança, não lembro, né? Depois ele fechou, porque meus tios todos tomaram outros rumos, nenhum deles quis continuar o negócio, que foi uma pena, né? Porque era um negócio que hoje ainda seria bom, né? Hoje ainda seria maravilhoso, né? Sim. Mas ninguém quis ficar, e daí meus primos também nunca tiveram nada disso. E ele foi um homem que venceu na vida, e era um homem muito bom, muito bom. Ele era de uma cidadezinha pequenininha de Portugal, chamada Mangualde, perto de Coimbra, meu avô. E meu pai nasceu em Coimbra, mas viveu no Porto a vida inteira, até casar. Minha mãe casou tarde, casou com 30 anos, e meu pai com 26. Meu pai era mais novo, 4 anos que a minha. Então, assim é a vida, né? Mas medo mesmo que você perguntou, assim, é de morrer mesmo. Eu acho que o maior medo é de morrer. É de deixar todos, sabe? Porque eu me apego muito, assim, meus bisnetos, por exemplo, são a minha razão de viver hoje, né? Mais do que porque no outro dia me perguntaram, eu sou só avô, ainda não sou bisavô. É bom ser bisavô? Eu falei, é melhor do que ser avô. Então, eu hoje vivo para os netos, para os bisnetos, para os filhos, né? Então, eu tenho pena de deixar tudo isso, que para mim é uma delícia. Você gosta de viver, né? Eu gosto de viver, gosto. Gosto de viver. Apesar de eu sentir que cada ano que passa, eu estou um pouco mais limitada, né? Assim, comer muito à noite já não dá mais, beber, gosto muito de vinho, bebia mais, hoje já bebo bem pouco, bem menos. Assim, procuro, né, beber menos, porque eu acho que não vai me fazer muito bem, né? Eu já fiz 88 em abril, então já estou caminhando para os 89. Né? Mas, assim, eu acho que eu também sempre tive uma vida saudável, né? Nunca tive grandes problemas, assim. Na nossa família nunca teve, assim, ninguém com problema de Alzheimer, de câncer tive uma tia e uma prima que tiveram, mas, assim, de Alzheimer, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus avós, nem minha avó com 99 anos era lúcida. Todos faleceram bem lúcidos, meus tios, né? E a família do meu pai lá em Portugal também, minha bisavó lá também morreu com 100 anos, a avó do meu pai, mãe do pai dele, né? E, então, é uma família, assim, que a gente sempre se cuidou bem, né? Nunca fez muitas coisas loucas, assim, né? Eu acho que tem um pouco de influência também, né? Mas eu tenho medo, mas muito medo mesmo. Toda noite que eu deito, eu falo, oh, meu Deus, queira que amanhã eu acorde. Porque se eu não acordar, eu não vou saber, né? Então, porque ninguém veio nunca para contar como é, né? Não. E quando acorda, esse é o problema. E quando acorda, você se lembra que pensou isso à noite ou não? Lembro, agradeço, falo que bom. Eu também continuo católica, né? Aliás, rezo toda noite. Aqui do meu prédio eu tenho a Nossa Senhora Auxiliadora, tem o liceu, onde meus filhos estudaram a vida toda, fizeram primário, ginásio, tudo lá. E eu vejo daqui, ela ilumina à noite. É um colégio que tem uma igreja, né? Uhum. Chama Liceu Salesiano, Nossa Senhora Auxiliadora. E tem a igreja do lado, na esquina, e depois tem esse colégio que é imenso, agora aumentou mais ainda, é um colégio, sempre foi muito grande, era internato antigamente.
e meus filhos estudaram lá. E a minha filha também estudou em escola de freira, a Gisela. E eu também estudei em Santos, em escola de freira, as irmãs de São José, eu estudei sempre lá, no colégio de freira. E mas não vou assim, uma missa de amiga, ou de sétimo dia, ou de boda de prata de alguém, ou alguém celebra alguma coisa, eu vou, mas não sou muito de ir à igreja assim toda hora, não vou. Não vou à missa todo domingo, não faço esse tipo de ritual. Mas rezo à noite, rezo um pouquinho ali na sala, em frente à imagem da Nossa Senhora iluminadinha. Ela ilumina de diversas cores, vai mudando o colorido dela, é bem bonito. Legal. E eu continuo católica, E tem alguma coisa sobre você que você nunca disse para ninguém e gostaria de dizer? Ai, Lara, eu acho que não. Não? Eu sempre disse tudo que eu tive vontade. Minhas dúvidas, sabe? Assim, quando eu duvido alguma coisa, até a Gisela até fala assim, mamãe, você pode falar para nós tudo que você quiser falar, que você nunca vai ser julgada, vai ser sempre uma coisa normal, né? Acolhida. Mas eu também, tirando essas coisas que eu te contei, eu também, o resto da minha vida foi parecida com a de todos, né? Muito trabalho, né? Meu marido sempre trabalhou muito, começou a trabalhar muito cedo, lá em Santos, bem cedo, e trabalhou até os 75 anos, né? Ele trabalhava por conta própria, era representante, autônomo, né? Quase a vida inteira foi. E depois dos trabalhos que ele teve quando era solteiro. E sempre foi muito responsável, sempre, quando os filhos precisavam de alguma coisa, ele sempre tinha um dinheirinho guardado para dar uma ajudadinha, sempre foi muito assim, prevenido, sabe? Eu já era mais gastadeira, já era mais assim, de comprar meio coisa sem necessidade tanta, né? E a minha paixão sempre foi sapato, eu sempre fui mania de comprar muito sapato, muito tênis, muita sandália, muita coisa. E ele era bem comedido, até nas compras para ele, de roupa, tudo, só quando ele precisava muito. E assim, coisa que eu nunca falei, assim, não, acho que a minha família inteira sabe dessa minha história do Álvaro, elas sabem tudo. Eu tenho fotos dele, elas veem, elas conhecem. A Isabela morou em Portugal, foi conhecer minhas primas, conheceu minhas primas, e elas mostraram um monte de fotos minhas da época que eu vivi lá. Então, elas sabiam de tudo, né? Me mandavam, até me ligavam, às vezes, assim, ao vivo, para eu ver a minha prima e conversar quando a Isabela estava lá, né? Então, a gente nunca teve segredo, assim, elas sabem de toda essa parte minha que eu te contei, todo mundo sabe. Minhas amigas sabem, todo mundo sabe. Porque quando perguntam por que eu terminei com ele, o motivo foi esse, né? Então, eu tenho que falar, né? Não adianta eu esconder, né? Vou dizer que a gente deixou de se gostar, porque seria mentira, né? Então, tem que falar o amor a verdade. junto, né? É. Não é possível, às vezes, a relação, mas o amor, ele segue, não segue existindo. Tem como. Não tem como a gente não gostar, porque a gente tem aquela afinidade com a pessoa, né? Então, eu quando conheci, engraçado que quando eu conheci o Álvaro em Portugal, ele já era amigo dos meus primos. E ele me viu indo para Foz, que é uma praia que tem Porto, né? Ele morava no Porto. Ele me viu indo de bonde, que naquela época aqui era bonde, em Portugal era elétrico, chamava. E ele passou de carro, que ele tinha carro, e ele passou de carro e viu meus primos e viu eu e meu irmão, duas pessoas diferentes, no bonde, e a gente estava indo em direção à foto. Ele acompanhou o bonde, foi até lá e desceu. E quando ele desceu, as minhas primas falaram, nós estamos com esses primos do Brasil, né? Aí ele já olhou para mim e já assim, foi assim, uma coisa de encantamento mesmo, sabe? E daí, quando nós ficamos lá, fomos até comer alguma coisa, tinha uma
parte de madeira que adentrava assim no mar, um deck, né? Tinha um bar, um bar ali, chamava lanchonete na época. E a gente sentou ali, tomou alguma coisa, não me lembro o quê, não sei nada, não me lembro. E na hora de ir embora, não cabiam todos no carro, porque acho que nós estávamos em 6 ou 7 primos. Eu, meu irmão e mais 5 ou 6 primos. Era uma turma grande. E ele me convidou para eu ir com ele de carro, porque eu estava num hotel pegado à papelaria do tio do meu pai, do meu tio avô. Então, e eu não fui com ele, porque eu fiquei com medo de chegar de carro lá com ele e o meu pai ver, né? Que seria um drama já na hora, né? Sim. Então, eu fui de bonde. E aí ele achou muito engraçado, porque ele falou, tu queres ir comigo? Eu te deixo lá, né? E teu irmão pode ir junto. Eu falei, não, eu vou de bonde. E ele falou, vai do quê? Eu falei, vou de bonde. Ele falou, fala de novo. Eu falei, vou de bonde. Ele falou, aqui é elétrico. Eu falei, mas lá no Brasil é bonde. Eu esqueço que aqui não é bonde, né? E fazia uma semana que eu tinha chego lá, né? Quando eu conheci. E daí ele acompanhou de volta o bonde, parou na porta do hotel. E meu pai estava com meu tio na porta do hotel, né? E que era um hotel bem no centro, Hotel Grande do Porto, chamava. E aí eu apresentei, ele desceu, né? Eu apresentei ele para o meu pai, e o meu tio já conhecia, né? Aí ele falou, Álvaro, você tá bom, não sei o quê. Meu pai conheceu. E à noite nós íamos naquela época chamava boate. Era um local que a gente jantava e tinha uma orquestra que tocava e um cantor, uma cantora, um negócio assim. E nós íamos. E aí eu fiquei louca para convidá-lo, né? Daí eu falei com as minhas primas, elas falaram, não, a gente convida, né? Porque elas iam. Nós somos num grupo enorme. Foi esse meu tio, foi um monte de gente, foi uma amiga da minha mãe com o marido, foi um monte de gente. E daí elas falaram para ele e ele foi. E nesse dia nós já começamos a namorar. Aí meu pai aceitou o namoro, né? E eu nunca perdoei muito isso deles, porque eu achava que meu pai sabia da situação das tias dele, que elas eram 2 mulheres casadas, né? Viviam juntas. E só depois de 1 ano é que teve essa confusão toda de mandarem dizer que estava sendo muito mal visto, o Álvaro, entende? Falaram coisas terríveis, né? Coisas bem graves que não existiam. E aí minha mãe e meu pai fizeram eu terminar. Quer dizer, então eu comecei a namorar ele no dia que eu conheci mesmo. À noite já estávamos namorando. Ele me pediu em namoro, falou que ia me namorar, que tinha me apaixonado por mim, e eu também tinha gostado dele. Ele era um homem muito bonito, né? Era muito bonito mesmo. Era moreno, de olho bem castanho, cabelo bem preto, era muito bonito mesmo. De físico, de cara, de tudo, e muito educado, né? E chamava atenção, assim, pela maneira de ser. Então, assim, não tenho nada, acho que não tenho, no momento não consigo me lembrar de nada assim que eu tivesse vontade de falar e nunca tenha falado para ninguém, não me lembro, não. Eu sempre fui muito aberta, você vê que eu falo muito, né? Que bom, contou até para o marido sobre o Álvaro, eu achei o máximo isso. Eu sempre fui de conversar bastante, eu sempre fui de falar muito, muito mesmo. E o que é justiça para você? Ai, que palavra difícil. É difícil, justiça. Justiça é o que todo mundo devia ter e a maioria talvez não tenha, né? Ser justo, né? Pessoas têm que ser justo consigo mesma e com todos, né? Ao redor dela e quem trabalha para ela, para quem ela trabalha, tem que fazer justiça mesmo, né? E eu acho que hoje em dia a justiça está muito desvalorizada, né? Está todo mundo um pouco longe de ser justo, né? Com o povo, com todos, né? Mesmo as famílias, né?
famílias muito, assim, não se entendem, não se dão, muito brigadas, e eu acho que isso é uma coisa que influi, a justiça influi muito, né? Porque você está sendo injusto, né? De cometer uma coisa assim com um parente, com um amigo íntimo, com uma família, eu acho que para mim é mais ou menos isso, eu não sei muito bem definir justiça. Assim. É uma palavra difícil, como você falou, porque parece que assim, o que parece ser justo para um passa a Não ser é injusto, passa a ser injusto para outro, né? para o outro, é. Assim, o que é justo para mim, eu acho que eu devo fazer, devo seguir, às vezes para o outro pode até ser uma coisa banal, né? Ser uma coisa que ele não dá valor, né? Então é bem difícil definir justiça, é difícil. Mas se tivesse mais justiça no mundo, seria muito bom, né? Seria muito bom se todo mundo fosse mais justo, né? Seria bom. Seria ótimo. E o que é ter uma vida de sucesso, ou sucesso na vida, com todas as experiências que você teve, tantas histórias, tantas coisas que você já viu na vida? A gente, em 88 anos, quer dizer, eu não posso falar 88, porque até os 3, 4 eu não lembro nada, né? Eu fico boba de ver pessoas que contam coisas que viram com 2 anos de idade. Eu não consigo lembrar, eu lembro mais dos 6 em diante. A minha memória é dos 6 anos em diante, eu lembro até dos meus presentes de Natal que eu ganhava, que eu ainda com 6, 7 acreditava em Papai Noel. Né? Então, hoje em dia eu posso falar abertamente aqui, porque ninguém mais acredita, né? Nem as crianças, né? Algumas ainda acreditam quando são muito pequenininhas, depois já perde, porque não teve mais essa continuidade, né? O mundo mudou muito para isso existir, né? Muito falso também, né? Então, eu lembro de coisas assim bem antigas mesmo, mas dessa fase em diante. E antes disso, a minha memória não alcança. E eu acho que a gente viveu muito, né? Eu vivi muita coisa, né? Sim. De problemas. Eu vivi horas maravilhosas, momentos dificílimos, de ter que tomar decisões e não saber se aquela decisão era certa ou não, mas ter que, no momento, arriscar, né? E para ver se ia dar certo ou não. Então, foram muitas experiências também, né? E no final da vida eu tive assim uma aprovação muito grande, porque eu tive que cuidar mais ou menos talvez uns 15 anos, mais até, uns 20, do meu pai e da minha mãe, que mudaram para Campinas, né? Vieram para cá, viviam do meu lado, eu e meu irmão ajudávamos, os dois, mas meu irmão morava em São Paulo, nunca levou os dois para ficar com ele, porque a minha cunhada não aceitava levar minha mãe e meu pai para lá, então quem tomava conta mesmo era eu e meu marido, né? E minha mãe morreu em 1990, com 87, e meu pai morreu em 95, né? Mas assim, eu tive que cuidar bastante deles mesmo, de dar comida, alimentar, e tomar conta, e arrumar pessoa para ficar com eles, moravam sempre do meu lado. Meu irmão comprou um apartamento aqui para eles do meu lado quando eu mudei para cá, e eles moravam do meu lado num apartamento alugado, aí vieram para cá, e hoje é dos meus sobrinhos o apartamento. E, assim, então eu tive momentos bem bons e bem complicados, bem duros mesmo, bem difíceis, para mim foram bem difíceis. Mas eu fui levando e os bons acho que compensaram os maus. Acho que foram muito mais bons do que os difíceis. Que bom. Não vou nem dizer maus, os difíceis, né? São coisas difíceis para você fazer, às vezes, né? Decidir e coisas que você tem que fazer mesmo, né? Sim, sim. Eu sempre trabalhei muito também, né? Sempre trabalhei bastante. Eu costurei para fora, tive boutique, fiz salgadinho para fora, fiz um monte de coisa para ajudar, né? E não era fácil, a gente queria dar uma boa educação para eles, fizemos escolas boas quando chegamos aqui, né? Só o Gustavo que ficava com a gente, mas os dois foram para colégios
pagos, colégios que na época eram considerados bons e não eram baratos, né? Então, eu sempre fiz alguma coisa para a rendinha aumentar um pouco para a gente poder ter uma vida boa, né? Porque o trabalho é ótimo, é uma maravilha. Sim. Eu sinto hoje não ter coragem, assim, sabe? Eu já tive até vontade de ir para uma creche, de ir para um lugar ajudar, mas eu acho que se eu for, na verdade, eu vou atrapalhar. E vai ter que alguém cuidar de mim, porque eu preciso que alguém me ajude um pouco para passar num lugar, para descer uma escada, sabe? Então, eu acho que não vai funcionar. Entendi. Então, depois que meu marido morreu, eu fiquei mesmo só com a família mesmo e não fiz mais nada mesmo. Sozinha, assim, não me aventurei. Viajei bastante com a Gisela, que ela viaja muito, né, a trabalho, e fiz algumas viagens com ela, depois viajei no ano que meu marido morreu, viajei em 2013, 14, 15, 16 e 17. Depois, em 18, ela foi morar nos Estados Unidos, morou um ano lá, e daí, quando ela voltou em 19, fim de 19, e no começo do ano já começou a pandemia, aí não fomos mais para lugar nenhum, né? Nem ela, né, que ela sente muita falta. Agora ela está fazendo tudo online, né? Parar um pouco, né? Esperar passar. Senti muita falta das viagens dela, que ela gostava bem de fazer. Mesmo sendo para trabalho, eram muito prazerosas. Era muito boa. E eu usufrui bastante dessas viagens. E daí não tinha mais o marido, né? Estava sozinha, então podia... Sempre tinha aquela dúvida, vou ou não vou? Resolvia sempre em cima da hora, né? Quando ela falava, mãe, hoje é o último dia para você dizer sim ou não. Eu ainda pedia para pensar até de noite, aí eu falava, vou. Aí ela, no dia seguinte, ela comprava a minha passagem. E nunca me arrependi, graças a Deus. Todas que eu fiz foram ótimas, maravilhosas. Viajar é muito... Foram todas fora do Brasil, foram muito boas. Que delícia. Isa, deixa eu te perguntar para a gente encerrar, para não te cansar mais, não te cansar muito. Do mesmo jeito que a sua avó deu Eu estou achando ótimo. Ah, é? Ah, então tá. Porque não, pode encerrar, eu estou brincando, eu também estou adorando, mas a Gi me falou, a Gi me colocou um tempo ali, né? Aí eu falei, então eu vou obedecer ela aí. Não, podemos encerrar, sim. É só por isso, eu estou adorando. Apesar de estar sendo bem... Só para você saber que foi muito bom. Que delícia. Não sei se foi para você. Não, tá uma delícia ter mais um monte. Para mim foi uma maravilha. Eu nem achei que eu ia, assim, me doar tanto, assim, falar tanta coisa, sabe? Algumas coisas eu virava aqui para a gente e falava, posso falar? Ela falava, pode. Eu tinha um pouco de dúvida, né? Que a gente pode contar tudo assim ou não, né? Não sei, né? Nessas lives, nessas coisas assim, né? Depois outras pessoas vão ver, né? Sim. Então, é isso que eu ia até falar, porque assim, a sua avó deu um conselho, né? Não briga com o marido, bate a porta, né? Bate a porta, Não que seja um conselho desse tipo, né, para casais, mas a gente pensar que essa entrevista ela vai ficar gravada e assim seus bisnetos, seus tataranetos vão poder assistir. Vão poder ver. Né? A longa data. E assim, se você pudesse deixar uma dica para a vida deles, ou para quem for assistir isso aqui, a partir acho que da semana que vem já vai ter publicado. A minha dica vai ser bem simples. O que eu mais prezo, não consigo nem falar, é a união. União das pessoas, dos parentes. Quando eu me for, eu quero que meus filhos se deem bem, meus netos, meus bisnetos, com as minhas netas, todas elas. É o que eu mais prezo, é assim, a união, a família, sabe? Família sempre unida, os amigos, a gente tem que ter muita gente em volta. E quando chega na minha idade, você já imaginou se eu fosse sozinha? O que seria de mim hoje? Seria uma tristeza, né? Talvez nem estivesse aqui, né? Mas como eu tenho todos eles, eu tenho vontade de ficar vivendo. Então, de vez em quando, dou uma baqueadinha, fico meio tristinha, mas falo, não vou ficar triste, vou ficar bem, porque eu preciso ficar firme, não posso ir embora já. Ainda está cedo, eu penso que ainda está cedo. Então, eu acho assim, para encerrar,
Eu acho que a união da família seria maravilhoso se tivesse a união mundial, mas isso é impossível, né? A gente sabe que é cada vez mais impossível, né? Mas a união, pelo menos da família e dos amigos, eu acho que é uma coisa importantíssima. Você tem que sempre ter muita gente em volta, sabe? E você tem sempre que ser atual. Você não pode ficar só relembrando coisa muito antiga, porque as pessoas ficam enjoadas também, né? Eu procuro não me tornar muito repetitiva. Às vezes minhas netas pedem, vovó, conta aquela história sua. Com o Álvaro já contei milhões de vezes, mas conta aquela outra, assim, assim. E eu fico, assim, com receio de ficar contando muita coisa muito velha, que também eu quero ser mais atual, eu quero fazer o que eles fazem agora. Né? Eu gosto de comer um hambúrguer, de sair, de fazer uma coisa assim, diferente, moderna. Eu não sou daquelas de ficar presa, assim, a hábitos antigos, não. Então, eu acho que isso é, mas a coisa mais importante, realmente, em primeiro lugar, é a família, eu acho. É a família. Eu tenho muitas amigas que são brigadas com irmãos, brigadas mesmo, como se eles não existissem mesmo, e isso eu acho péssimo. Eu acho uma tristeza isso, acho muito ruim. Acho que ninguém consegue viver bem. Aí, se você viver dessa maneira, você não vai viver bem. Ilza, Se não tiver... Mas você acha que isso é falta de amor ou é falta de afinidade? É falta das duas coisas, Porque mas principalmente de amor, eu acho. Mas eu acho, mais falta de amor. Eu acho que as pessoas se desencantam muito rápido com uma coisa e aquilo é o suficiente para fazer com que elas desistam. E daí elas passam a odiar, passam a não querer mais ver, passam... Então, eu fico admirada de ver, sabe, uma pessoa que era amiga daquele irmão, daquela pessoa, daquele parente, daquela pessoa, e de repente odiar mesmo um ex-marido, que você às vezes não tem um casamento, ou de um casamento de duas mulheres ou dois homens que brigam, não pode brigar, eles têm que terminar porque não deu certo, mas eles têm que continuar se dando, como amigos, conversar os problemas quando tem filhos, como eu tenho a neta, a Giovana separada, que tem os meninos, ela tem um bom relacionamento com o marido, né? E com a namorada do marido, e agora com o namorado dela. Então, eu acho que isso é muito importante. Porque se você não viver assim, porque no meu tempo não existia isso. Quando uma mulher separava do homem, ela não queria mais. Eu tenho amigas que separaram do marido, elas tinham ódio, nunca mais falaram com o marido. Os maridos, elas estão vivas, os maridos já faleceram e elas não foram no enterro. Quer dizer, isso é um ódio, né? Isso é uma maneira de odiar. Então, isso eu acho péssimo, porque não leva a nada. A pessoa só sofre, fica amargurada, né? E não resolve nada. Eu acho que o amor é muito importante, afinidade, amor. Eu fui no clube ontem com meu filho, não sei se eu posso falar mais uns minutinhos. Pode, por mim, vamos ficar aqui, ó. No clube com meu filho ontem, meu filho tem milhares de amigos, eu sempre brinco, eu falo para os meus outros dois filhos, se esse seu irmão se candidatar a prefeito de Campinas, ele ganha, pelo tanto de amigos que ele tem, porque ele conhece Campinas inteira, onde eu vou, eu sou mãe do Gilberto, do Giba? Ah, o Giba eu conheço muito. Ah, do Giba? Ah, impressionante. E eu fui ontem lá e ele falou uma coisa muito engraçada. O Liceu eu vejo daqui, é um colégio maravilhoso. Então ele falou, mamãe, todas as missas das nossas famílias, porque minha nora perdeu uma sobrinha com 23 anos quando meu marido morreu, um mês antes. Uma tristeza, uma coisa medonha. E deixou uma filhinha de 1 ano e meio, que é criada pela avó. E aí eu falei para ele falou, todas as missas de 7º dia de mês e de meio ano, é tudo rezada no liceu. Eu falei, a minha eu quero que seja rezada no liceu. Falei para ele, quando eu morrer. Ele falou, isso se o liceu existir.
Falei, não vai existir, esse liceu não vai acabar. Aí ele contou para os amigos dele que estavam nas mesas ali, ele falou, nós ficamos em volta da piscina, assim, aí eu fui almoçar com eles lá, daí ele falou para os amigos, minha mãe acabou de dizer que quer que a missa dela seja no liceu, eu faço se quando ela morrer o liceu ainda existir. Então foi engraçado. Uai. Então, é isso aí. Sabe que eu adoro ficar Eu, inventando. por mim, eu iria até os 150, mas eu sei que não dá. Ah, por que não dá? Quem sabe, né? Eu, Por eu enquanto, adoro, eu adoro inventar coisas também, sabe? Assim, coisas que são meio fora da caixa, né? Coisas, sei. umas ideias meio que as pessoas não costumam Sei. ouvir por aí, né? E aí fica sempre achando meio estranho. Aí esse dia eu estava pensando, eu falei, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma brincadeira com a minha mente, porque o cérebro da gente, ele é muito, é capaz de tanta coisa que a gente nem sabe, né? Eu estava pensando, eu falei, acho que eu vou fazer uma brincadeira com o meu cérebro, eu vou começar a comemorar meu aniversário, agora ao contrário, em vez de ir para frente, eu vou para trás, em vez de comemorar, eu vou fazer 48, eu vou, próximo aniversário eu vou comemorar 46, e no outro 45, e no outro 44. A idade uai. Até voltar um ano. Quando eu quiser, uns 20, sei lá, depois eu vou para frente, vou para trás. Por que você não me deu essa ideia antes? Eu já tinha voltado, já estava nos 40. Começa agora. Começa agora. Não é uma brincadeira legal? É legal, é muito legal. Então. E eu sou muito assim, eu não sou de ter ideias assim fora da caixa, mas eu sou meio, às vezes, de falar umas coisas meio fora, sabe? Então, eles tiram muito sarro de mim. Sabe aquelas coisas que já não tem mais, ou não existe, ou eu falo aquilo, assim, credo, mas isso daí não é. Então, eles tiram sarro de mim nesse sentido também, que eu sou meia nerd. Cada um de um jeito, né? Acho que é isso que deixa a vida interessante, né? Essa nossa É verdade. diversidade. Eu preciso conhecer vocês pessoalmente. Você? Eu não vejo a hora. Agora que você falou que gosta de conversar, a gente Você e a Shirley. Vamos marcar um encontro. Eu for na Giovana, a gente se encontra aí. Sim, ou vocês vêm aqui também. Sim, que é bem facinho. Vamos marcar uma prosa com vinho. Marcar. Uma prosa ao vivo com vinhozinho. Nossa, branco, gelado. Delícia! É o que eu mais gosto. Mas tem tinto também. Sim. Ilza, que delícia, que delícia. Foi muito bom, viu, Lara? Foi muito gostoso mesmo. Me senti muito bem, me senti muito à vontade com você. Aliás, eu já tive uma opção de vezes, vi a tua entrevista com a Silvia inteirinha, né? Vi uma outra também, com um rapaz. Tenho visto todas que você faz. O que eu vejo que vai ter, eu assisto. Todas. Por enquanto, as entrevistas precisam ser assim, por causa da pandemia, né? Lógico. Mas agora já está melhorando. Né? Mas a minha vontade é seguir por aí, no mundo, estando pessoalmente, né? E daí eu acho que é bem melhor, é bem mais gostoso, eu acho. Apesar de que eu gostei, eu nunca tinha feito, mas é bem tranquilo. Tá certo. Foi muito bom. Gosto muito de vocês, quero muito bem vocês, sei que vocês são muito amigas da Giovana, fico feliz com isso, que quanto mais amigo, melhor, quanto mais parente, melhor, quanto mais amizade, mais gostosa fica a vida. Então, a minha mensagem é essa. Se unam. A união é a melhor coisa que tem para a gente conseguir viver bem. E viver mais. Mais feliz, mais alegre. Não é verdade? Tchau. Obrigada. Obrigada a você, Lara. E a gente se encontra. Deus foi um quiser. prazer, Beijo. Foi um prazer conhecê-la. Meu também, muito grande. Um beijo. Um beijo. Tchau. Ai, que delícia de encontro. É apaixonante, não é? Eu já quero agradecer aqui a Gi, a Giovana, que é a neta da Ilza, que foi responsável aí por essa entrevista, por esse encontro, né? Por criar essa possibilidade aí. Giovana é minha vizinha,
e estou também na expectativa de entrevistá-la, uma pessoa muito especial, e se acontecer aqui a entrevista, vocês vão ter o prazer de conhecer também. Eu espero que você tenha gostado, tanto quanto eu gostei, e para mim é sempre um prazer conhecer gente, conhecer pessoas diferentes. Se você ainda não está inscrito nesse canal, entre, se inscreva, se aconchegue, fique à vontade e aproveite. Aqui somos todos iguais a você, diferentes. Fiquem bem e até logo menos.